Olá, muito boa noite. Hoje, sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Estamos chegando à reta final do ano, isso mesmo. Estamos chegando nos últimos dias de 2022. Que ano, que ano! São 7 horas mais 1 minuto. A temperatura está em 20 graus. Estamos com calor na Serra Gaúcha e este é o Fora do Ar, os bastidores da notícia com Ivan Sgaraboto e Edinho Soares. Falando dele, Edinho Soares, tudo bem contigo? Boa noite. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Prazer imenso nós estarmos aqui mais uma vez para tratarmos, de diversos assuntos, fazermos essas observações e, acima de tudo, comentar o que está por trás de tudo isso, tentar esclarecer e colocar uma visão frente aí aos fatos que estão se apresentando e destacando, Ivan, estamos aí já a menos de 30 dias da virada do ano, está se findando esse ano, então já fecha-se um ciclo, abrirá outro ciclo e tem muitas coisas para acontecer e se definir ainda este ano para que nós possamos ter uma base para o ano que vem. Realmente muitas coisas para acontecerem ainda neste ano. 7 horas mais 2 minutos. Este é os bastidores da notícia, o Fora do Ar. Vamos então com os destaques da edição deste sábado. São destaques deste sábado, as seguintes manchetes, Edinho. Ó, o sono do Edinho. Lula diz ter 80% do ministério na cabeça, mas adia a divulgação dos nomes. Daqui a pouquinho vamos saber, Edinho, quando serão divulgados os nomes da equipe do ministério. Também é destaque, Bolsonaro e Carla Zambelli discutem durante jantar do PL em Brasília. Esse jantar, Edinho, que era para agregar as pessoas, eu acho que não aconteceu isso. Câmara diz que Eduardo Bolsonaro foi ao Catar em viagem pessoal, sem despesas para o Congresso. Vamos saber mais sobre essa história de Eduardo Bolsonaro no Catar, o que ele foi fazer no Catar. Outro destaque da nossa live, Lula diz que falará com Biden sobre democracia e que não há necessidade de guerra na Ucrânia. Esses assuntos internacionais. E claro, um bom encontro, um importante encontro entre Biden e o Lula. Outro destaque, Moraes dá 5 dias, isso mesmo, 5 dias para a PGR decidir sobre a investigação de Zambelli e Malafaia. Será que vai resultar em alguma coisa nesses 5 dias? STF, então, marca julgamento sobre orçamento secreto para a próxima quarta-feira. E Edinho, segundo o Lula, não pode continuar do jeito que está. Falou o presidente eleito Lula sobre orçamento secreto, ou seja, ele é a favor da permanência do orçamento secreto, mas não da forma que está. E outro destaque, Edinho, do PSDB que envolve aqui o Rio Grande do Sul. O PSDB anunciou Eduardo Leite como o novo presidente nacional do partido. Portanto, Edinho, são alguns destaques que a gente vai conferir a partir de agora neste Fora do Ar. Iniciamos, claro, com a informação do Lula. Aliás, do Lula, vamos com a outra manchete que sim, Lula diz ter 80% do ministério na cabeça, mas adia divulgação dos nomes. O presidente eleito Luiz Inácio Lula Silva, PT, disse nesta sexta-feira que já definiu boa parte de seus ministros, mas que só irá divulgá-los após ser diplomado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A cerimônia está marcada para 12 de dezembro.
12 de dezembro. Inicialmente era dia 19, mas foi antecipada para o dia 12 de novembro. Abre aspas. Tenho 80% do ministério na cabeça, mas não quero construir um ministério para mim. Quero construir para as forças políticas que me ajudaram, disse. Depois que for diplomado, que for presidente da República, reconhecido, aí vou começar a escolher o meu ministério. A declaração foi dada nessa sexta-feira, acompanhada da presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann. Lula afirmou que ela permanecerá na liderança do partido e que não assumirá o ministério. Portanto, Edinho, o Lula falou que ele quer construir o ministério para as forças políticas que o ajudaram. Não seria, Edinho, mais fácil fazer para a população? Belíssima observação, né? Mas também a gente pode fazer entre outras observações, um apontamento de que não se tinha uma estratégia definida, né? Aventava-se alguns nomes, tinha-se talvez alguns ideais, mas fica demonstrado que não se tinha efetivamente um plano de governo, né? Um plano detalhadamente com os respectivos nomes ou alguns nomes de composição. E esta fala que diz: estou articulando conforme os posicionamentos políticos em afinamento, né, com quem veio prestar o auxílio para esta candidatura e, consequentemente, também a vitória, ela apresenta agora desdobramentos que estão ocorrendo na internalidade. O interessante de tudo isso, e também podemos interpretar através dessa fala, que o Luiz Inácio Lula da Silva está permitindo essa deliberação, né, está permitindo esse jogo de forças intracorrente e também intrapartidária, porque, acima de tudo, não está somente as posições que serão tomadas politicamente, está o futuro do próprio Partido dos Trabalhadores e dessa rearranjo, dessa recomposição do fator esquerda, né? Ou seja, não mira-se, essa estratégia não mira-se somente esses 4 anos, mas ela está mirando, né, outros desdobramentos, outros posicionamentos. Podemos destacar, quem sabe, uma prorrogação. Quem seria essa força de prorrogação? Inclusive, essa indefinição do Haddad para onde que vai, é que a estratégia, né, a estratégia do partido está buscando uma notoriedade para o Haddad, já está visível isso, que estão buscando um local de destaque. Pena que ainda, né, o Haddad não esteja aonde que está sendo indicado, né, não esteja um afinamento com essa pasta. Isso pode ser comprometedor. Vai precisar aí, no mínimo, né, de 2 diretores fantásticos para poder suprir essa carência de conhecimento. Vai precisar de uma equipe técnica, estratégica, para dar todo esse suporte, né, para que possa, né, ter essa permissão, porque senão pode ser que ocorra aí uma troca ministerial no andar aí da carruagem, né, no andar desse governo. Outro detalhe importante, né, nós temos que antever, ou prever, ou observar que o Luiz Inácio Lula da Silva está com longevos, né, 70 e poucos anos de idade, está chegando próximo do octogenário, e o partido, né, o próprio Partido dos Trabalhadores e a frente esquerda, ela precisa de um novo líder, né? Nós vamos analisar hoje que todos os movimentos que estão apresentando-se, né, mais abaixo, não estão nas mãos do Partido dos Trabalhadores. Você pode olhar que o PSOL tem suas lideranças, você pode analisar que outros movimentos têm a sua liderança, está surgindo novos personagens dentro do teatro, e esses personagens não são, de fato, do Partido dos Trabalhadores. Podemos citar aqui o Boulos, podemos citar aqui o Janones, né? São pessoas que estão aparecendo. Então, tudo isso chama atenção para essas questões, né? Essas definições internalizadas lá dentro, de como proceder, e, claro, também os acordos, né, para poderem ganhar aí mais votos dentro do Congresso, porque vai precisar. Tem muitas demandas que vão precisar passar. Ivan. Uma informação é que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, PT, deve ocupar o cargo do Ministério da Fazenda. Ele deve ser o ministro da Fazenda no governo do Lula, conforme apurou o site Poder 360. Haddad é o nome de confiança de Lula. Saiu fortalecido depois de concorrer ao governo de São Paulo, mesmo perdendo para o bolsonarista, o Tarcísio de Freitas Republicanos, que obteve o melhor resultado do PT na história do Estado. Portanto, o Haddad, ao que parece, está confirmado
como o ministro da Fazenda. Seria o primeiro nome confirmado, né? E outro detalhe também, isso é importante essa tua fala, porque é uma posição de destaque, né? O Ministério da Fazenda é uma posição de uma grandiosa estratégia dentro de qualquer liderança de governo. Inclusive, muito se é aguardado essa nomeação, né? É característica dentro do país. O outro detalhe que chama a atenção, quando você citou, né, o governador de São Paulo, eleito, né? Essa semana também saiu, né? Essa semana também saiu, né, um acordo aonde o Partido dos Trabalhadores participaram para que conseguisse passar no Congresso o projeto de lei que visava o aumento de 50% para os vencimentos, né, dentro do Estado de São Paulo para o Executivo. Então, algumas cadeiras dentro do Executivo. É uma tentativa de conciliar, porque São Paulo é um dos maiores colégios eleitorais, é um destaque muito grande, e esse aceno do Partido dos Trabalhadores, né, é uma tentativa de aproximação para os desdobramentos políticos dentro do Congresso Federal. E em São Paulo, o PT nunca conseguiu administrar o governo do Estado, né? Tem esse detalhe. A prefeitura já conseguiu administrar, mas o governo do Estado, o PT não consegue administrar. Uma outra informação, Edinho, sobre o Lula. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou também nessa sexta-feira que no encontro que deverá ter com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, falará sobre democracia e dirá que não há, entre aspas, necessidade de guerra na Ucrânia, entre outros temas. Segundo Lula, a reunião com o presidente norte-americano deve ocorrer somente a diplomação do petista como presidente, que está agendada para o próximo dia 12 de dezembro. O presidente eleito contou que na próxima segunda-feira, dia 5, representantes do governo estadunidense virão a Brasília para acertar detalhes da reunião entre os dois chefes de Estado, como data e horário. O conflito na Ucrânia, iniciado em fevereiro deste ano, já dura 9 meses. Para Lula, a guerra é desnecessária. Nós, Lula e Biden, vamos conversar política, a relação Brasil-Estados Unidos, o papel do Brasil na nova geopolítica mundial. Eu quero falar com ele da guerra da Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra, afirmou o petista. Ainda sobre o encontro com o político do Partido Democrata, Lula afirmou que os dois têm muita coisa para conversar, porque Estados Unidos e Brasil padecem de uma necessidade democrática em razão das gestões do republicano Donald Trump e Jair Bolsonaro, respectivamente. Abre aspas. O estrago que o ex-presidente Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil. O pensamento de Trump e o comportamento dele é o mesmo do nosso presidente Bolsonaro aqui, concluiu Lula, Edinho. Falar é uma coisa, né? Ser ouvido é outra coisa bem diferente. Não sei se muitas pessoas têm essa interpretação, mas tem que ser dito até de forma realista. A guerra para a Ucrânia é uma das melhores coisas que aconteceu na história para os Estados Unidos, né? É a guerra mais barata da história que os americanos estão tendo, né? No qual só manda os dispositivos para lá, manda os brinquedos, né? Para a linha de artilharia, a linha de frente, enquanto seus soldados estão em casa. Estão sendo bem treinados, bem alimentados, né? Não estão passando as intempéries climáticas, as dificuldades de campo de ação, né? Enfrentando, sendo que outros estão enfrentando. É muito interessante de refletir, né? No contexto Ásia e Europa. A chave, né? Uma das chaves dessa guerra está na análise do contexto, né? Desse contexto Ásia e Europa. Entendendo esse jogo, né? Inclusive também fazendo essas observações da OTAN, saindo da região da Europa e ingressando cada vez mais para a internalização dentro da Ásia, a gente consegue observar e compreender quais são os desdobramentos e quais são os movimentos que estão em jogo. E a participação de quem está do outro lado do oceano, não está, né, das fronteiras, não faz parte das divisas, não faz parte desse território, né, asiático e nem sequer europeu, mas está aqui na América e está, de certa forma, por trás, auxiliando, né, isso tudo
torna-se uma guerra muito barata, porque aonde há atraso, né, de potências, consequentemente, posterior, né, os episódios da guerra, haverá meios de financiamento, meios de construção, venda de tecnologia, venda de insumos, venda de recursos. Isso tudo movimentará e demandará uma grande economia. E não tenha dúvida, Estados Unidos está se preparando, está preparadíssimo para esses episódios, inclusive para, não digo respostas bélicas, mas as respostas econômicas necessárias posteriormente, como uma ideologia de vamos salvar a partir de agora o povo ucraniano e depois desses conflitos, vamos abrir agora uma linha emergencial de crédito financiável com juros de não sei quantos anos, porque esse é o detalhe, né? Apostar, né, economicamente e avançar, né, os seus parceiros de negócio, seus parceiros mercantis, para que possa tocar o centro do capitalismo mundial, que é os Estados Unidos. Tem que ver, Edinho, agora esse novo posicionamento do país sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia, como vai ser o nosso tratamento com lá de cima, né, com o Putin. Porque, por enquanto, o Bolsonaro deixou o país um pouco neutro, entre aspas, não tomando posicionamento mais pró, mais Rússia. Só que agora com o Lula tem um outro pensamento, apesar que ele fala que não há necessidade, mas tem que analisar bem essa guerra e, logicamente, o pensamento de Lula não seria igual ao do Putin, né? Então, aí vai dar uma briga economicamente. Sim. Né? É muito bem observado, e acho que faltou esse complemento até mesmo nessa fala, é esse olhar do Brasil para esse cenário, né? Esse olhar do Brasil para esse cenário é cauteloso. Até, inclusive, nós já vimos, né, essa questão dos insumos serem provenientes da Rússia para estar nos abastecendo. Outra questão também é essa dificuldade de abastecimento de grãos, né, no mundo, que altera a balança comercial, e alterar a balança comercial não é bom, né? O mercado internacional ele afeta muito o Brasil de forma muito negativa, porque nós somos, né, um país ainda emergente, nós temos ainda alguns alinhamentos sobre questões de capitais, nós somos um país de exportação, nós dependemos da venda, né, dos nossos produtos, dos nossos insumos, e a contrapartida nós não somos ainda estáveis, né, nós não temos ainda uma economia estável, mesmo com que essa produção de todas essas commodities. Então, quando ocorre esses fatores dentro do cenário europeu e também dentro do cenário asiático, consequentemente, sobra, né, para todos os países. E os emergentes, eles têm a sofrer um pouco mais das consequências em relação aos outros já desenvolvidos, e todos eles, né, preparados, porque nós sabemos que os maiores conglomerados empresariais estão nessa faixa etária do norte, né? Todos os conglomerados empresariais, os grandes grupos econômicos, né, como Citibank, Citigroup e outros bancos, né, até bancos americanos, bancos alemães, bancos ingleses, eles dominam, né, praticamente toda a economia mundial, com exceção de alguns redutos aí mínimos, mas de certa forma indiretamente influenciam todo o mundo. Então esses grandes conglomerados têm os seus apetites econômicos e financeiros, e o Brasil não é hoje ainda, né, dono de uma, vamos dizer assim, de uma liberdade econômica de tudo isso. Depende desses capitais. E, com certeza, esse é o fator que o Lula deve estar observando. O Lula está enfrentando um problema dentro de casa, está enfrentando essa questão internacional, né, precisa buscar apoiadores, né, fazer essa aproximação com apoiadores internacionais. Nós estamos vendo que não pode se afastar dos Estados Unidos, acenar literalmente para os Estados Unidos, porque entraria numa linha direitista, né, uma ideia capitalista, diferente do contexto que é a ideologia da esquerda, né, dentro do Brasil, que é uma ideia de mais socialismo. Mas também não pode, né, estar se aproximando tanto de agora do Putin, né, da Rússia, por causa desse aceno ser interpretado de uma forma, e poderá ter aí, de certa forma, algum rompimento ou possíveis sanções contra a nossa economia. Um outro detalhe também, que até mesmo isso inviabiliza, Ivan, de certa forma, algum movimento, alguma possibilidade de movimento com os tigres asiáticos, que é o caminho, né? Nós temos aí a Índia com um grandioso crescimento econômico, inclusive uma projeção de crescimento econômico da Índia é absurdo, né? O que esse país está para crescer se fazer as suas lições de casa, se organizar, porque população vai ter a maior população mundial daqui a alguns anos, né? Porque a tendência agora da China
é um arrefecimento do seu crescimento populacional. Então nós vemos que os tigres asiáticos, junto com a China, que está tendo ainda um PIB de desenvolvimento grandioso, a China ela mostra sua polivalentia porque ainda está usando os seus recursos para a infraestrutura, e a sua infraestrutura já está praticamente pronta, porque a gente está começando a ver resultados no campo internacional, a gente está começando a ver as pesquisas científicas, nós estamos começando a ver resultados de pesquisas científicas, nós estamos começando a ver a tecnologia, né, a técnica sendo aprimorada através dos dispositivos de infraestrutura. E tudo isso demanda recursos, e esses recursos estão aqui no país, né, aqui no Brasil, e pode ser um grande parceiro para que possamos estreitar relacionamento e melhorar nossa balança comercial, que é o que nós precisamos, porque é para nós percebermos que a partir dos últimos cortes, né, que foram agora realizados na educação, cortes para as universidades, para poder entrar dentro da linha do teto de gasto, mostrou que foi gastado demais, né? Foi gastado demais, cofres abertos, gastos exagerados, tem demonstrativos reais aonde que foram, orçamento secreto que engole, né, severamente os recursos da nação e inviabiliza os recursos para onde são mais necessários, e a gente vê cada vez mais um governo inchado, uma despesa de tudo isso. É um malabarismo, né? E com certeza o Lula está tentando aí conciliar-se no mercado internacional e até mesmo ouvir alguma coisa de Biden, se tem algum projeto, alguma ideia, algum aceno, né, para que possa compensar aqui para o povo brasileiro. E Edinho fala que esse encontro entre Biden e Lula é bem importante, pois o Brasil parece que está um pouco afastado, né, dos outros países nesses últimos tempos. Então esse encontro é importante para o Brasil fazer essa retomada de aparecer para os demais países, né, aqui do continente. Eu posso, ainda mais, só para complementar, Edinho, que tem uma outra situação que aconteceu quando o Lula foi eleito o presidente do país, o Biden rapidamente reconheceu a vitória dele. Diferente da atitude do Bolsonaro, quando o Biden se elegeu, o Bolsonaro demorou para reconhecer essa vitória do Biden, justamente porque a expectativa era da vitória do Trump, o que não aconteceu, né? Eu sou aliado. Isso, interessante também as tuas análises, e eu acredito, né, somado a tudo que você estava comentando, trazendo suas interpretações muito coerentes, né, nas tuas análises, mas eu acredito que o Lula possa, logo após a sua organização, talvez dentro dos 6 primeiros meses, quando sentir que o governo está caminhando pelas suas próprias pernas, ele pode romper aí o mundo com uma série de viagens, como já fez, né, fazer viagens para países africanos, né, logo após essa passagem pelos Estados Unidos, fazer novamente visitas a países, né, aí da linha asiática e, consequentemente, também alguns países estratégicos aí dentro do cenário europeu. Eu posso citar a França e posso citar aí também a própria Alemanha, né, como 2 pontos importantes de ele poder dar uma passada por ali, conversar com interlocutores, com primeiro-ministros, né, para que ele possa articular a venda do produto nacional, né, a venda das nossas commodities, né, possa-se também produzir e gerar emprego para dentro do Brasil. Essas são algumas análises, mas você disse muito bem, é importante esse afinamento, esse aceno, né, esse aceno mostra uma relação, que as relações estão estreitadas, né, e você disse muito bem, o Biden está mostrando-se, né, uma postura dentro da sua corrente, dentro das correntes da política americana, que é diferente da política brasileira, está se mostrando mais centro à esquerda, vamos dizer assim, diferente daquele radicalismo extremado do que estava fazendo Donald Trump. E, aliás, algumas pessoas estão observando isso e estão correndo já para Trump como se fosse o Trump o Salvador. Inclusive, isso já é aventado dentro do próprio Estados Unidos, uma possível ressurgimento, uma possível volta aí de Donald Trump. Vamos aguardar para ver os desdobramentos de tudo isso. 7 horas mais 25 minutos. Vocês acompanhando o Fora do Ar, bastidores da notícia deste sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Vamos a um destaque. Vamos brigar um pouquinho, Edinho. Vamos falar dessa confusão envolvendo o Bolsonaro e a Carla Zambelli. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, protagonizou uma discussão com a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, durante o jantar de confraternização do partido
na noite da última terça-feira, 29 de novembro, em Brasília. De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha no portal Metrópolis, o bate-boca aconteceu na mesa em que o presidente jantava e foi presenciada por outros de que Bolsonaro se mostrou bastante exaltado com Zambelli. Olha essa informação, bastante exaltado com Zambelli. Não foi revelado, porém, o motivo do entrevero. Em contato com Gadelha, a deputada confirmou que houve uma discussão, mas garantiu que não teve nenhuma relação com o episódio protagonizado por ela na véspera do segundo turno da eleição, quando perseguiu com arma em punho um rapaz negro nas ruas de São Paulo. O caso, à época, irritou bastante a cúpula bolsonarista, que considerou a aliada uma das responsáveis pela derrota do presidente para Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas urnas. Lembrando, então, uma outra informação, que um dos motivos dessa briga entre o Bolsonaro e Carlos Zambelli teria sido a falta de posicionamento do presidente sobre os atos que muitos chamam de antidemocráticos, os atos que estão ocorrendo na frente dos quartéis. Talvez seja isso um dos motivos dessa discussão entre o Bolsonaro e a Carla Zambelli. Primeiro, acho que, Ivan, um episódio que tem diversos desdobramentos que tem que ser analisados. Primeiro, que Bolsonaro continua sendo Bolsonaro, né? A gente tem que observar isso, né? Bolsonaro continua sendo Bolsonaro, né? Ele continua agindo da sua mesma forma, talvez agora um pouco mais intensificado por causa desse arranhão, né, dessa derrota. Ele perde oportunidade porque ele não está, como você acabou agora de acenar, e acho que a Zambelli também tentou fazer isso. Ele perde a oportunidade de dialogar com o seu público, dialogar e manter, né, de fato aí essa coesão em torno, né, do direitismo, que se mostra ainda muito forte. Nós estamos falando assim de uma força direita tão forte com a esquerda. Podemos dizer, de certa forma, assim, um empate técnico, por assim dizer, porque 1% é um percentual muito baixo, muito baixo. Nós podemos dizer que ambas essas forças, elas têm uma intensidade a mesma proporção de intensidade de força. Podemos destacar nesse exato momento. Então, assim, era o momento agora de estar acenando esse diálogo, já era o momento de ter superado esses detalhes e já estar fazendo uma recomposição, um realinhamento para preparar os municípios, né? Porque agora encerra-se um período eleitoral e começa-se, a partir de agora, o olhar para os municípios. Era o momento de aparelhar o partido, aparelhar as forças da direita, fazer um chamamento, né, para todo esse povo e apontar para isso, assinar para isso. Porque o que acontece esse aceno? Esse aceno traz líderes, esse aceno traz pessoas, esse aceno aglutina pessoas ao seu entorno, e pessoas são o que move as massas para que nós possamos, né, projetar uma nova campanha, uma nova corrida, se é que é esse o interesse real, né, do Jair Messias Bolsonaro. Está perdendo tempo, já era para ter sacudido a poeira, já era para ter orientado a sua população, não deixar o seu povo, né, vamos dizer assim, o seu eleitor, né, desprovido de notícias, de informações, nas mãos de aproveitadores que estão sendo fake news, né, para que eles possam estar de todo o método embaixo de chuva de pedra, embaixo de sol ardente, com fome, com sede, sem condições de higiene, né, mínimas. Isso, inclusive, a gente não sabe se tem dinheiro por trás de tudo isso, não estou dizendo que sim nem que não, estou colocando uma indagação, né, em cima de tudo isso. E, como o Ivan disse, né, nas intempéries do relento, com todos os perigos, né, falta de segurança, em frente de zoneamentos quartelares, como se quem está dentro do quartel, nós já falamos dos casos de subordinação, que é um dos maiores, uma das maiores, vamos dizer assim, primícias, né, de atos de que não se deve cometer a insubordinação, você não respeitar as ordens superiores, né? Então, assim,
como se alguém dali fosse sair para vir dialogar, fosse fazer alguma forma de expressão, fosse se manifestar, fosse dar um assino, algum cumprimento. Nem isso ocorrerá. Estão ali, né? Poderiam se aventar, quem sabe, um diálogo e procurar um outro local para que ocorresse tudo isso, né? Para que ocorresse tudo isso. Inclusive, nós estamos vendo também uma grande presença de crianças, de aposentados, né? De pessoas que estão ali prejudicando a sua saúde, e isso não tem um aceno nenhum. A gente não vê, se é que tem algum líder específico sobre tudo isso, mas a gente não vê essa liderança aproveitando desse momento para a finalidade política e realmente dar um fim nisso tudo, né? Dar uma direção exata. E as pessoas, né, estão crentes que não vai ocorrer, né? Que os militares vão tomar conta, que os militares vão fazer, que os militares vão tomar o poder. Eu quero que vocês pensem, quando esse caso, uma hipótese dessa fosse acontecer, o que iria ocorrer com o país dentro de um país que rompe com a sua democracia, com os países democráticos, né? Pare para você analisar, nós estamos falando de um Uruguai democrático, de uma Argentina democrática, um Chile democrático, aqui a América do Sul inteira, né? Todos os países, né, com a sua democracia. Claro que algumas dentro de uma tonalidade, outras dentro de um certo tom, cada uma com a sua Constituição. Nós vemos também, né, a Europa hoje, né, com essa linha, né, com toda essa linha democrática, os poderes centralizados na mão do povo, e você imagina agora o totalitarismo. O que as democracias fazem? As democracias vão virar as costas. As democracias virariam as costas. Então, nós estamos vendo que é uma interpretação errônea, né, de quem está nas ruas achando que tal coisa pode ocorrer. Os bloqueios de capitais, bloqueios de acordos bilaterais, tudo isso se encerra. Isso se encerra. Então, para vocês verem a grandiosidade do fato. Agora, ligando novamente a questão do Bolsonaro e dessa discussão, nós estamos vendo, claro que sim, começa-se a partir desse momento a cair, né, a ficha, começa-se a baixar a cabeça, começa-se a analisar, e tem um detalhe nisso tudo, Ivan. Agora é o momento de caça às bruxas dentro do PL e dos seus envolvidos. O que é? A partir de agora começa a se mirar pessoas que são os culpados, né? Observe que a partir de agora começa-se as interpretações querendo buscar quem é culpado. Quem errou na estratégia, quem fragilizou em determinado passo, como é que foi a postura das pessoas que sempre se demonstraram que estavam junto com o Bolsonaro, e pode ter certeza disso. O Bolsonaro vai transpassar, vai passar para essas pessoas, colocando elas como culpadas de todos, né? Vai retirar a culpa de si e vai observar para cima de toda essa sua estratégia, né? Vai querer achar culpados. E a metralhadora de achar culpados está aí, vai estar atirando em tudo isso, e isso vai acontecendo gradativamente, vai girando enrosco, vai girando desagrados, vai gerando intrigas. Nós já vemos que quando enquanto presidente, em uma composição no início, né, de mandato, nós vimos que Bolsonaro já perdeu ao longo desse caminho diversas pessoas que eram de suma importância, eram apoiadores natos, pessoas que construíram, inclusive, a sua corrida à presidência da República na época, e logo, com o passar do tempo, se afastou. Eu acho que nós podemos usar um dos casos mais icônicos, né? Podemos destacar quem não se lembra o caso do Sérgio Moro, né? Quem não se lembra do caso de Mandetta, como nós vamos falar de Frota, como é que foi, me fugiu agora o nome da jornalista, a Joyce, né? Isso, da própria Joyce, isso, e tantos outros nomes, Ivan, e tantos outros nomes, né, que se colocaram do lado, e quando conheceram Bolsonaro de perto, fora desse simbolismo que foi criado, né, do mito, mas foram ver na identidade afinco, viram que não era aquilo. O próprio viram que realmente não era aquilo. Em Minas Gerais, no primeiro turno, pouco fez campanha para o Bolsonaro, preferiu ficar um pouco distante. Aí, quando ele se elegeu, no segundo turno, ele abriu um pouco as portas para fazer campanha, né? Mas no primeiro turno não estava distante. Não, muito bem argumentado, até complementando o que você disse, a gente vê a postura dos próprios governadores, né? Os governadores que correram naquele momento para Bolsonaro fugiram de Bolsonaro, né? Nós temos o caso do Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, né? Eduardo Leite que emplacou
que ele estava junto com o Bolsonaro, né? Dizendo que ele estava junto com o Bolsonaro, que ele era uma pessoa aliada, que ele declarando o seu voto, né, para Bolsonaro, dizendo que estava junto com o Bolsonaro, e tantos outros que elegeram naquele período, né? Só dizendo 2018, isso. Né? Em 2018, né? Eu estou com o Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Muita gente se elegeu na carona. O Zema foi o próprio né? Sim. Era o quinto com intenção de votos. No momento que anunciou que estava com o Bolsonaro, ele se elegeu. Mas agora, quando as pessoas vão clarificando um pouco mais sua mente, vão interpretando diferente e vai tendo afastamento. Isso não é bom, porque como nós estávamos falando antes, era hora de estar regimentando pessoas para continuar com o movimento e não perdendo pessoas, né, que aparentemente são de suma importância. Sendo que ainda a Zambelli ainda tem as suas coleções particulares, né, de situações aí que inspiram interpretações do povo brasileiro. É o caso também da arma, né, que foi sacada no local aberto. Na véspera da eleição, bem na véspera. Na véspera da eleição. Tem casos delicados aí para se observar ainda. E, Edinho, o silêncio muitas vezes diz alguma coisa. Temos também que interpretar isso, que o silêncio de Bolsonaro são respostas. Lembrando que o Bolsonaro não se elegeu pela própria atitude do governo dele, pois ele teve toda a máquina pública e ele utilizou disso e acabou por causa dele mesmo não se reelegendo. Lembrando que no primeiro ano, no primeiro mandato, o Bolsonaro tinha pouca verba. Tu olhava as propagandas do Bolsonaro, tu via a simplicidade. Já neste ano, ele estava no outro patamar, outro nível, e não se elegeu principalmente por causa das atitudes do governo dele. Uma coisa que é interessante, observando a tua fala, né, de nós fazer, né, essa observação da forma, né, dessas posturas, né, da forma que foi se encaminhando, né, o Jair Bolsonaro dentro da sua própria jornada. Você observa que Jair Bolsonaro, ele atribuía nos seus discursos, né, uma fala de autodefesa, dizendo que ele teve a Covid como seu maior inimigo, né? Eu não pude trabalhar, ele chegou a algum momento a dizer isso, assim, eu não pude realizar tudo que era para nós ter feito, porque a Covid não deixou. A sua equipe estratégica de campanha entendeu que este seria o argumento que o povo brasileiro queria ouvir, mas não era. O povo brasileiro soube dos travamentos, das dificuldades que ocorreu no momento da vacina, né, com o caso da vacina, com o caso do Mandetta. Essas coisas estavam ainda no plano de fundo e isso tudo demonstrava naquele índice lá, o índice de rejeição, estava muito alto. O índice de rejeição era um dos mais altos, né, que pode ser atingido por um presidenciável ou um presidente, né, que está no cargo, ele atingindo um índice de rejeição muito alto, muito alto. E isso vem demonstrar que as suas escolhas não foram tão assertivas, o que se justificou pelo resultado. Apesar de, como você disse, ter usado toda a artilharia a máquina federal, inclusive a própria máquina federal, né, ela foi delapidada, desgastada com tudo isso, né, para que possa fazer essa troca de favores, né, que poderia conseguir angariar votos, conquistar votos, e agora está demonstrando como é que estão as contas públicas aí, né? Está fazendo malabarismo para poder fechar e está praticamente inviabilizando o país. Vamos viajar um pouquinho, Edinho. Vamos para o Catar. Lembrando que no Catar está acontecendo a Copa do Mundo. Hoje, a Argentina eliminou a Austrália ao vencer por 2-1. E a Holanda eliminou os Estados Unidos quando ganhou por 3-1. Portanto, nas oitavas de final, classificadas Holanda e Argentina para a próxima fase, se enfrentam pelas quartas de final na próxima sexta-feira, às 4 da tarde. Já o Brasil entra em campo na próxima segunda-feira, às 4 horas, diante da Coreia do Sul. Brasil que talvez vai ter o retorno de Neymar. Infelizmente, Alex Telles Catrice foi cortado, pois lesionou ele também, o Gabriel Jesus. Na segunda-feira também tem Japão e Croácia ao meio-dia. Amanhã, ao meio-dia, tem França e Polônia. Às 4 horas, Inglaterra e Senegal. E na terça-feira, meio-dia, tem Marrocos e Espanha. Às 4 horas, Portugal e Suíça. Eu falei disso, Edinho, por causa de
dele, o filho do Bolsonaro, o Eduardo, a Câmara dos Deputados, disse nessa terça-feira que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foi para o Catar em viagem pessoal e sem custos para o Congresso. Eduardo, filho do presidente Jair Bolsonaro, apareceu nas arquibancadas do jogo Brasil e Suíça durante a transmissão oficial da FIFA. Ainda de acordo com a Câmara, ele informou à casa no dia 23 de novembro sobre a viagem. Eduardo apontou que ficaria fora do país entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro. Abre aspas, o deputado Eduardo Bolsonaro informou no dia 23 de novembro à presidência da Câmara dos Deputados que ficará ausente do país entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro, quando estará em viagem de caráter particular ao Oriente Médio. Não há ônus para casa, disse Câmara. Diante da repercussão sobre a sua viagem, Eduardo gravou um vídeo para justificar a ida ao Catar em plena Copa do Mundo. Ele disse que foi levar pendrives sobre, abre aspas, a situação do Brasil e acrescentou que no Catar não se fala só sobre Copa do Mundo. Abre aspas, nesses pendrives, aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que vocês não creem que aqui só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para vocês que a FIFA tem mais membros que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui, argumentou o parlamentar. Eduardo Bolsonaro também quis chamar a atenção dos internautas sobre a importância da comunicação internacional. Abre aspas, não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Questionou Eduardo Bolsonaro, que está no Catar, Edinho. Ele só se pronunciou depois de aparecer em filmagens oficiais da FIFA, do qual, segundo ele, levou pendrives para a imprensa internacional mostrar a situação no país. Eu tô curioso, Edinho, para saber o que tem mesmo nesse pendrive entregue à imprensa e quais conteúdos estão disponíveis ou não, né? Alguém tem que orientar o Eduardo Bolsonaro sobre as tecnologias, né? Nós temos nuvem, nós temos e-mail, nós não precisamos mais já superamos, né? Não precisamos mais de pendrives para fazer transportes de arquivos digitais. E se realmente, né, essa fala, esse material tem que ser colocado e aberto, esse material tem diversos outros meios para ser encaminhado, para ser conduzido para inclusive existe, né, dentro da própria Câmara, dentro da própria Câmara de conhecimento do gabinete dos deputados federais, eles têm um mailing, né, uns mailings que o pessoal chama, com uma quantidade absurda de contatos aí. Então, basta carregar o arquivo, colocar a listagem de e-mails e fazer o envio, né, desses arquivos ou dos links. Não se justifica isso não, né, de estar levando pendrives, né, para lá. Justificaria se ele realmente dissesse, né, que estou indo para curtir a Copa do Mundo, sair, não teria problema nenhum. Né, não teria problema nenhum. Eles estão num período de reflexão e meditação, e claro que a partir do momento que houve o comunicado, houve também a liberação, então fosse, né, fazer toda essa movimentação, todos esses desdobramentos, né, lá, e acompanhar, né, os jogos como está acompanhando. Mas você disse muito bem, né? Você fez uma fala muito, muito positiva, muito interessante. É interessante de se analisar qual é os materiais, qual é o conteúdo desses pendrives, né, que estariam, de certa forma, tão secretos assim, Ivan. E tem outro detalhe, né, Edinho? Que do dia 23 de novembro a 5 de dezembro, ou seja,
2 semanas para entregar esses pendrives à imprensa. Essa história, Dinho, eu acho que está muito mal contada e eu acho que nem os aliados dele estão acreditando. Imagina tu levar 2 semanas para entregar pendrives. Isso que ele estava, como foi dito pela Câmara de Deputados, foi algo pessoal e não representando o próprio Legislativo. E uma coisa que chama atenção, a gente percebe, né, alguns atos, né, Ivan? A gente vê que o pai deles, né, o Bolsonaro está na dele, mas a gente vê que os filhos ainda estão teimando, né? A gente vê que teimando em relação, deixa eu fazer até uma explicação para depois o pessoal poder entender, estão teimando em relação com essa situação, né? A gente vê que é amando de quem? Sabe que estão indo amando o pai está mandando os filhos, né? Filho, vai lá, né? E será que seria necessário ser o filho, se fosse realmente para levar os ditos pendrives? Né? Não poderia se confiar isso a outras pessoas para se levar esse material? Justamente tem que ser o Eduardo Bolsonaro, o emissário, né, desse conteúdo, desses pendrives. Está muito obtuso tudo isso, né? Muito obtuso tudo isso. Até seria interessante que esses pendrives que estão indo para a comunidade internacional fossem também entregues à própria comunidade brasileira, que também tem interesse nesses conteúdos, né? Tem interesse nesse material, para que possa compreender tudo isso, mesmo que esteja em inglês, legendado, com legendas em inglês. Mas é interessante ver o que é essa composição desses vídeos, se é uma prova substancial, algo que até agora não foi apresentado, né? Porque, ou melhor, nada foi apresentado, mas seja esta, então, a prova que está todo mundo aguardando, que todo mundo diz que tem aí para mostrar, e o que em determinado momento vai mostrar. É curioso tudo isso. Eu acho que isso mostra mais uma vez, entre outros modos de interpretar, a forma que os filhos agiram, né? Os filhos, de certa forma, prejudicaram o pai muito, e o pai teve que correr para pagar vários incêndios dos filhos ao longo desse governo, o que se retrata também como um peso, né, que vem colocar-se naquele 1% lá de pessoas que mudaram de um lado para o outro ou reavaliaram seu voto nos últimos dias. Estou curioso, Dinho, para saber como é este conteúdo. Até agora não vi nada disponibilizado pelo Eduardo Bolsonaro. Eu vou fazer uma pergunta, fazer uma colocação aqui. Eu fiz um sinal para você, obrigado, Ivan, mas é que me veio na mente agora. Quando você chega no aeroporto com um conteúdo desse, o que acontece no aeroporto? Quando você chegou com... É barrado, esses pendrives tem que ser inspecionado, tem que ser visto o que tem dentro de pendrive. Você não vai entrar com um pendrive, né, de um país para o outro, saber o que tem dentro do pendrive, o que é. Com certeza o pessoal ia dar uma triagem ali e ia querer entender por que você está vindo com essa quantidade, a gente não sabe quantos, mas fala pendrives, no plural, vamos deduzir que seja um saco de pendrive, que vai comercializar pendrive aqui, vai vir vender pendrive, tá vindo fazer, acredito que lá não se usa muito pendrive, né, Ivan? Mas estava indo que no Catar não, nós imaginamos que lá no Catar o pendrive é algo que não se vê falar há muitos anos. E também outro detalhe, né? Até agora a imprensa não repercutiu esses pendrives, esses conteúdos. Até agora eu não vi nada dessa imprensa internacional divulgando os conteúdos. Então chama muita atenção isso. Mas o complemento... E desculpa interromper, Ivan, e outra coisa, a gente não viu uma entrevista no cenário internacional apontando sobre isso. Ou ele, né, em punho, dando uma entrevista de que está vindo ali com os pendrives. Nós vimos ele, sim, né, vibrando, né? Vibrando muito. Fazendo a festa. 7 horas mais 50 minutos. Este é o Fora do Ar, os bastidores, a notícia com Ivan Sgaraboto e Edinho Soares. Temperatura está caindo agora em 19 graus na Serra Gaúcha. Vamos falar o seguinte, Edinho. Aliás, eu vou ficar quieto, Edinho. Eu acho orçamento secreto. Eu acho que vou ficar quieto aqui. Mas a informação é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, o STF, pode começar a julgar na próxima quarta-feira, dia 7, as ações que questionam a constitucionalidade das emendas de relator à lei orçamentária anual, que ficaram conhecidas como, abre aspas, orçamento secreto. A data foi marcada pela presidente do STF,
a ministra Rosa Weber, que também é relatora das ações. Mesmo após assumir o comando da corte, Rosa Weber optou por manter os processos em seu gabinete. Orçamento secreto foi o nome informalmente dado às emendas parlamentares repassadas aos estados sem critérios claros ou transparência. Em novembro de 2021, Rosa Weber suspendeu temporariamente esses pagamentos e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário da STF por 8 votos a 2. Os repasses foram liberados posteriormente. O Supremo ainda precisa discutir, no entanto, se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. Há outros itens na pauta de quarta, além do orçamento secreto. Se as ações forem de fato levadas a julgamento, a análise deve começar com o relatório apresentado por Rosa Weber sobre o tema, seguido de explanações dos advogados dos partidos autores das ações, PSB, Cidadania, PV e PSOL. Nos bastidores, ministros não descartam que a discussão possa ser adiada com um pedido de vista, ou seja, de mais tempo para analisar os processos. E complementando essa informação, Edinho, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o orçamento secreto, abre aspas, não pode continuar do jeito que está. Lula deu declaração durante uma entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, a sede da transição de governo. O presidente eleito foi questionado por jornalistas se é a favor do orçamento secreto. Ele afirmou que é favorável às emendas parlamentares, mas que é preciso que tenham transparência e estejam alinhadas com necessidades do governo. Abre aspas, eu sempre fui favorável que o deputado tenha emenda, mas é importante que ela não seja secreta. E é importante que a emenda seja dentro, sabe, da programação de necessidades do governo e que essa emenda seja liberada de acordo com os interesses do governo. Não pode continuar da forma que está. Acho que todo mundo compreende isso, disse o presidente eleito. O orçamento secreto foi como ficaram conhecidas as emendas de relator. Elas são criticadas por seus critérios de distribuição e mecanismos de rastreamento são menos definidos, transparentes que de outras emendas parlamentares, Edinho. Acho que é interessante de deixar, explicar bem para a população em miúdos o que significa de fato esse tal de orçamento secreto, qual que é o significado de tudo isso. Essas emendas de relator é um valor X específico, bilionário, um valor muito elevado, X, que fica para que deputados façam o apontamento para onde essas verbas vão. Há alguns critérios, diga-se de passagem. Um dos critérios é que esses valores eles podem ser destinados para as denominadas ONGs, associações, instituições de filantropia, sem algum fundo, sem algum artigo jurídico que visam lucros, ou seja, não pode ser empresas que, de fato, trabalham para a venda de algum produto, algum insumo para gerar o lucro. Nossa, o que seria, então, agora, nesse entendimento dessas ONGs, o que está acontecendo? Nesse formato de governo, a gente observa que, com a ideia do Estado mínimo, do Estado pequeno, o Estado enxuto, ele começa a abrir espaço para que essas instituições, essas ONGs, elas comecem a aparecer para cumprir propósitos de cunho público que não são executados. E elas começam, então, a virar um anteparo ou uma instituição, vamos dizer assim, que cumpre esse papel, esse serviço. Eu posso fazer um exemplo aqui muito prático, eu acho que um dos exemplos mais claros que vai ficar entendido para o povo gaúcho. Nós vemos que aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos a saúde sendo realizada através de tantas casas, no qual, por acordo, o governo estadual
faz o repasse das verbas da saúde para essas Santas Casas e elas cumprem a missão de entregar a saúde para a população, que é o SUS, pelo Sistema Único de Saúde, fazem esse cumprimento. Seria mais ou menos nisso, né? Então, empresas que eram para estar realizando serviços públicos se apresentam como a ONG no meio de tudo isso, e elas se colocam nas mãos desses deputados para que possam ser as proponentes ou as candidatas a essas verbas. Aí é que mora, de certo fato, um pouco de perigo por tudo isso. Porque esse dinheiro vai para onde não se sabe, vai a quantidade para onde não se sabe, as prestações de contas têm que ser muito bem esclarecidas, muito bem detalhadas. Muitas vezes esses fundos são solicitados para fomentar alguma pesquisa, algum projeto cultural, algum detalhe, e não se sabe efetivamente se isso acontece, porque, como você disse, não tem transparência efetivamente, sem contar que é nesse momento que se dá a curva para que se haja o desvio dos recursos, né? Como a gente pode usar como exemplo a questão da educação. Vocês viram o caso, né, dos pastores que, com essas instituições em suas mãos, essas ONGs, estavam manipulando aí com prefeituras e tudo mais, né, com essas instituições manipulando, então, troca de votos, né, ou vantagens, né, vamos dizer assim, vantagens, troca de vantagens com prefeitos por ter afinidades com quem poderia dar o canetaço para liberar esses recursos. Ivan, e outra coisa, é interessante se entender que a inconstitucionalidade desse ato, ele deveria já ter sido votado há muito tempo, né? Esperou-se finalizar o governo para que agora vamos fazer a interpretação se é constitucional ou não. Primeiramente, uma opinião particular, né? Precisaria de um apoio, um embasamento jurídico para isso, mas uma opinião bem particular. Quando nasce algo, né, alguma PEC, alguma lei, e ela ainda não está esclarecida constitucionalmente, não se deixa passar, não se deixa sair, né? Deveria se criar também dispositivos. A gente sabe que o decreto é um instrumento, né, que o agente executivo tem em suas mãos para que ele possa, por a sua autoridade executiva, exercer algumas questões que posteriormente, dentro de um prazo legal, serão interpretadas e pode ser que seus decretos sejam derrubados. Mas nós temos que entender esses detalhes. Esses detalhes eles têm que ser visíveis, porque esses valores, né, não se sabe quanto está sendo utilizado, não há um controle específico, não há uma central, o executivo tem que ter, portal da transparência. Mas a gente não vê portal da transparência tudo isso, não é demonstrado, e isso se transforma num dispositivo eleitoreiro nas mãos dos deputados. Isso é perigoso. Inclusive, logo após, câmaras de vereadores, até mesmo assembleias, né, quiseram estabelecer esse mesmo dispositivo para os seus próprios locais, né, mostrando que se lá pode, também tem. Já pessoas que farra isso se tornaria dentro do país, né, liberar esses recursos para deputados dentro de uma assembleia, poder utilizar isso como máquinas, né, de caça-voto, uma máquina de caça-voto, direcionando essas verbas para onde quiser, para quem melhor votar, para a cidade onde ele possa angariar votos para poder se perpetuar no poder ou buscar reeleições. É isso que está acontecendo. A nível federal, isso que está acontecendo com essas verbas. É toma lá, dá cá. Troca de favor, me ajuda que eu te ajudo. Eu estou ajudando você, você me ajuda lá na frente. Infelizmente, é esse instrumento que isso aí serve. Portal da transparência tem que ser mais transparente, porque, infelizmente, há muitos caminhos que o portal da transparência acaba omitindo caminhos, escondendo informações. Infelizmente, isso acontecia desde o governo anterior, não é só do caso do Bolsonaro, mas sim acontecia do governo anterior, e isso dessa falta de transparência. Então é complicado isso. Tu diz que tem um portal com transparência, mas muitas vezes não é isso. E quando tu põe algo secreto, que tu quer esconder. E se tu quer esconder, porque algo está errado, na minha modesta opinião. Na época do Getúlio Vargas, né, não havia-se ainda definições como as definições de hoje. Nós não tínhamos, porque a Previdência Social ela cobre tudo isso, né? O dispositivo da Previdência Social cobre o assistencialismo. E o assistencialismo ficava caracterizado na linha do Executivo. O mandatário tinha, né, a prerrogativa de ter verbas disponíveis de gabinete para assistencialismo.
E o assistencialismo, quem é que promovia era a própria esposa do Getúlio Vargas à época. Só que essas moedas, né, esse assistencialismo, esses valores, não chegavam aonde era para chegar. Ele era utilizado para isso aí, para troca de apoio, troca de quem é que pode dar algum certo apoio, depois mais lá na frente, troca de alguma vantagem, era utilizada para essas questões. Agora mudou esse entendimento, né? Tirou-se essa verba desse local e direcionou de uma outra forma para a Previdência, né? Faz, então, tudo isso dentro dessa questão da Previdência Social, que é uma das maiores vamos dizer, instituições, né, que nós temos dentro do nosso país, que é um fundo que trabalha com isso e que tem recursos ali que visam, não, então, prestar o assistencialismo. Nos municípios, é os famosos CRAS, né, que é os centros onde as pessoas buscam assistencialismo, buscam auxílio, buscam ajuda. Então, para você ver, o executivo tem que caminhar dentro de uma linha tênue, mas lá parece que se caminha do jeito que se quer. Está errado. Quem faz, não podemos confundir os poderes. O executivo é o que executa, o legislativo é o que faz as leis, delibera e, quando precisa, passa solicitações para o executivo executar. Falando no legislativo bem rapidinho, né, Edinho? Arthur Lira, que tá bem feliz da vida, né? Que vai ser reeleito presidente da Câmara. Tanto com o apoio do PT como o apoio dos bolsonaristas. É interessante esse movimento também. Aí tem acordos que fazem esse chancelamento para que se possa fazer agrados, né? Vamos ver até quando esse casamento vai continuar, mas isso está mostrando, com todo perdão, Ivan, até posso estar falando aqui, vai mostrar que nós não temos toda a informação quanto possível, mas Arthur Lira era um nome que não era conhecido, né? Não era um nome conhecido até pouco tempo atrás, não era um nome figurante, assim como também muitos candidatos do PL que não eram conhecidos se transformaram em grandes pessoas. Alguns conseguiram virar pessoas proeminentes, com destaque, outros não conseguiram se efetivar com tudo isso, mas a gente está vendo que Arthur Lira está assumindo uma grande postura, né? Uma grande postura, está se transformando num grandioso líder, está à frente do Congresso. Isso é muito importante. As pessoas muitas vezes olham, mas qual a importância disso? É um dos atos e fatos mais importantes, porque é ele que conduz a casa, é ele que, através do seu mando, ele conduz algumas questões dentro da casa, ele que coloca muitas vezes a sua visão, o seu apoio, muitas vezes é ele que direciona e ele que apazigua os conflitos internos dentro das bancadas. Ele faz esse apaziguamento político, esse diálogo, essa conversa. E se está dando certo até então, né? Está mostrando-se a principais esperas do poder para que esse casamento continue, então seja continuado. E Edinho, estamos com o tempo bem estourado, mas eu vi uma notícia agora, Edinho, que eu acho importante, que eu vi no jornal GGN. A informação que Jair Bolsonaro não passará a faixa presidencial para Lula. Lembrando que eu vi essa notícia agora no jornal ggn.com.br. Aliados do presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou que não vai participar da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em 1º de janeiro. O chefe do executivo garantiu ainda estar 100% certo desta decisão. Neste caso, cabe ao vice-presidente Hamilton Mourão, republicanos, cumprir o ritual de passar a faixa para Lula e descer a rampa do Palácio do Planalto. No entanto, o senador eleito pelo Rio Grande do Sul rejeitou a possibilidade. Abre aspas, passagem de faixa é do presidente que sai para o presidente que entra. Eu não sou o presidente. Eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar, disse Mourão ao Valor Econômico no dia 16 de novembro. Esse ritual simbólico, Edinho, internautas, foi criado no decreto 70.274, de 9 de março de 1972, que estabelece as normas oficiais da cerimônia de posse do presidente da República. Nela consta que o novo chefe do executivo deve ser recebido à porta principal do Palácio do Planalto, mas o professor titular da Faculdade de Direito da UERJ e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, o Gustavo Minelli Pompe, explicou ao UOL que não há
obrigatoriedade no comparecimento de Bolsonaro na passagem da faixa. Abre aspas, o vice pode passar a faixa em lugar do presidente ou pela linha sucessória o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Mas do ponto de vista jurídico, a passagem da faixa não tem efeito nenhum. Seu papel é meramente simbólico, afirmou o especialista. O evento que consagra a vitória de um candidato em disputas eleitorais é a cerimônia de diplomação, em que os eleitos se habilitam para exercer o mandato. A de Lula e seu vice Geraldo Alckmin, do PSB, está marcada para 12 de dezembro. Coisa curiosa, né, Ivan? Nós começamos hoje a nossa live. Na primeira participação, eu te disse, né, Bolsonaro sendo Bolsonaro. E nós estamos encerrando essa live com essa frase, né? Bolsonaro, mais uma vez, sendo Bolsonaro. Mas você disse muito bem, ele realmente não precisa. E, tecnicamente, vamos fazer uma suposição aqui, para as pessoas entenderem esse processo. Vamos supor que ele tivesse acometido por alguma doença, ou algo que inviabilizasse, né, algo de saúde que inviabilizasse ele ir nessa passagem de faixa. Então, teria que ter um dispositivo, um substitutivo. Aí você trouxe que o substitutivo é o seu vice, que representa o presidente nas suas incapacidades e nas suas ausências. É o papel do vice. O vice disse que não tem dispositivos para isso, também acenou, né, que não quer estar presente. Então, caberá, sim, né, aí os agentes das outras instituições de poder, a exemplo da Câmara, ou até mesmo, a exemplo aí, né, o pessoal do Judiciário. Pode comentar. Ou seja, se o Bolsonaro não pode, vai o Mourão. Se o Mourão não pode, o Arthur Lira. Se o Arthur Lira não pode, o Pacheco. Se o Pacheco não pode, é Rosa Weber. É isso aí. Essa seria tecnicamente a ordem, né, para poder fazer tudo isso. É a primeira vez que vai acontecer na história. É a primeira vez que vai acontecer na história, mas isso tem peso, Ivan. Isso tem peso para os anais da história, que jamais vão esquecer desse episódio, jamais os historiadores, os cientistas sociais vão deixar de mencionar isso, vão deixar de passar tudo isso. E, mais uma vez, Bolsonaro perde cada vez mais com tudo isso, né? Era o momento agora de te mostrar, eu vou fazer um trocadilho com uma frase que a gente ouviu ao longo desses 4 anos. Isso não é papel de mito. Isso não é papel de mito, né? Isso é ações antidemocráticas, né? Isso é um papel imaturo, né, de quem perdeu e não aceitou a derrota. É um papel de uma criança que não aceita o resultado do oposto. Infelizmente, isso está acontecendo no país, infelizmente, no qual a gente percebe que o Bolsonaro, até o momento, não reconheceu de fato a vitória de Lula nas urnas. Isso é triste, pois é dia 3 de dezembro, as eleições foram lá em outubro, e o atual presidente Jair Bolsonaro, está se calando, está no silêncio, desde então, não se pronunciando, nem para reconhecer a vitória do lado vencedor, que foi, no caso, o Lula, né, Dinho? É feio isso. Eu queria, até vamos fazer uma colocação aqui, Ivan, né, antes do nosso fechamento. Sim. Se fosse o contrário, né, como é que nós vemos o comportamento de Luiz Inácio Lula da Silva? A gente não tem certeza também, mas pela postura que a gente até então se apresenta e pela forma que Luiz Inácio Lula da Silva se porta em seus discursos, nós veríamos que seria diferente. Talvez não iria ao encontro, não participaria de uma proximidade, mas falaria um discurso à sua nação, né? Falaria em discurso reconhecendo a vitória do seu oponente, fazendo uma fala geral a todas as pessoas e agradecendo a todos os votos que os eleitores, ou assim, né, preferiram, né, quando votaram nele. Eu vejo o discurso, mostrando de forma diplomática. Chateação é uma coisa, né? Diplomacia e integralidade é bastante diferente. 8h mais 10. Vamos chegando ao final da nossa live, mas tem os fatos da semana.
Edinho, o que serão os fatos da semana, na sua opinião? A semana que inicia segunda-feira, dia 5 de dezembro. Ivan Garaboto, no cenário político, esses assuntos que nós estávamos aqui tratando, eles vão se acentuando, né? Porque está chegando o dia. Está chegando o dia de diplomação, está chegando esses dias que vai fervilhando um pouco mais estas questões. O esporte está roubando um pouco a cena. Que bom, né? Até de certa forma que bom para deixar o povo brasileiro um pouco mais tranquilizado, né? Mais aliviado quanto a estas questões. Setor econômico, né? Expectativa quanto aí as entradas desses recursos do 13º salário, que vai, de certa forma, auxiliar muito. Expectativa para que possamos visualizar os proventos, como é que vai ficar, né, salários e efetivamente como é que vai ser, economicamente vai se comportar. Qual é o aceno que temos agora para entender o Brasil de 2023? Eu acho que é um dos assuntos que vão tomar muita conta: inflação, balancetes finais de fechamentos econômicos, né, essas projeções políticas, a questão, né, que nós temos ainda do nosso esporte, para nós vermos, né? Então, esses 3 pilares serão os assuntos, né, que serão pautados. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu acho que a tônica que vai, aqui na nossa região, ao menos, Ivan, é o projeto errôneo, mal executado, mal feito, da alça de acesso da RS-122 para fazer ligação ali na Rota do Sol. Um projeto que vai carecer de muitas interpretações, porque era para caminhões, bitrens, era para caminhões grandes, e os caminhões ali não conseguem subir, os caminhões não conseguem nem fazer a curva, os caminhões não tracionam para subir. Então, ou seja, tem que buscar e apurar, né, uma sindicância para ver onde está o erro de tudo isso e por que faltou, o que faltou ali para efetivamente entregar o que era para ser entregue. O detalhe, não entregando o que era para ser entregue, vão arrumar um paliativo que vai ficar no mínimo de 1 a 2 anos, né? Esse paliativo, por causa da verba, minha opinião, tomara que não esteja desse formato. Enquanto isso, os caminhões vão continuar naquela grandiosa rotatória lá de baixo, comprometendo, né, o asfalto com o peso de mais ou menos 30 e poucas toneladas. Eu acho que era isso, Ivan. Pelo que entendi, Edinho, isso foi uma falha do engenheiro e o governo carimbando, né? Se o engenheiro vai saber o tamanho de um caminhão, imagino eu, né? Então, houveram falhas, não foi uma falha, houveram falhas de planejamento, é o que parece. Falhas de projeto, falhas de execução, falhas de fiscalização, DAER, que se um fiscal de obra não estivesse lá observando os andamentos do projeto, teria observado. Eu vou fazer até uma ressalva à minha fala, que a gente não esteve lá, não sabe, mas pode ser que esse fiscal tivesse ido lá. E também, né, no seu olhar ao projeto, porque ele se atém ao projeto, quem sabe também ele deixou-se passar. Isso vem apontar que o erro realmente estava no projeto. Porque e só indo lá para poder compreender. E mais uma dificuldade para poder resolver essa questão. De um lado não pode exceder a pista para poder suavizar, e do outro lado também tem uma empresa, né, aí privada ali, que está lindeiramente, né, fazendo margeamento ali com essa alça na rodovia. Tem que se apurar. Nós estamos falando de recursos estaduais, são escassos, é tão difícil, até para remendar um buraco, muitas vezes, pelo estado é difícil, e ainda fazer um projeto desse errôneo é lamentável. Edinho, são 8 horas mais 15 minutos, temperatura em 19 graus. Já estamos chegando à reta final da nossa live. Nos fatos da semana, Edinho, vamos pegar o seguinte, vou pegar nossa agenda aqui, a nossa agenda. Lembrando que... Boa. Lembrando que dia 5... Mas essa agenda é zoinho? Agenda é zoinho? Isso, vamos lá. Aqui, dezembro. Dia 5 de dezembro tem Brasil e Coreia do Sul, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Brasil passa de fase, vencendo e eliminando a Coreia do Sul. Brasil vem de uma derrota para Camarões de 1-0. Infelizmente, Alex Telles, o caxiense, lateral esquerdo, está fora da Copa por causa de uma lesão. Também Gabriel Jesus está fora da Copa. Há possibilidade de Neymar
retornar para esse jogo, mas ainda não está certo. No dia 6 de dezembro, Edinho, é o meu aniversário. Então, marque na agenda aí, dia 6 de dezembro, meu aniversário. O Brasil passando de fase, como eu disse antes, na segunda volta jogada aí na sexta-feira ao meio-dia. E no sábado, Edinho, às 6 horas, tem uma corrida. Portanto, eu acho, Edinho, que estamos chegando à reta final das nossas lives neste ano. Há muitos compromissos nessa reta final, mas quero te agradecer a parceria neste 2022. A gente retorna, quem sabe, em 2023. Ah, com certeza. 2023 está vindo aí, né, com muitos avanços e está dando certo. Vamos seguindo à frente aí. Boas festas, então, né, a todas as pessoas. Boas festas para ti, para toda a tua família, Ivan. Como eu também tenho muitas atividades, fechamento de trabalhos, né, aí da faculdade. Nós também temos bastante apurado, mas com expectativa também de 2023. Precisamos apagar essas chagas, né, que nós passamos nesses últimos anos. Eu acho que todos os saldos, né, os saudamentos aí de alguma forma de pecado, acho que já ficou para trás, Ivan. Agora, coisas boas tem que vir. Abraço a todos, abraço, Ivan. Valeu, lembrando, dia 10 então tem corrida, dia 17 estarei em viagem. Aquele abraço, Edinho, um bom final de semana a todos os nossos internautas também. Nos vemos a qualquer momento. Lembrando, na próxima segunda-feira, às 8 horas, tem a live Caju dos Rafas na Copa do Mundo, às 8 horas. Valeu pela audiência. Até mais. Tchau.